Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Diogo Xavier, mais uma vez para a nossa aulinha de interpretação. Espero que vocês tenham respondido a ficha e que tenham acertado. Vamos lá conferir, né? Bora lá. Então, primeira questão, uma questão de Enem, porque eu sei que vocês são capazes de acertar essas questões tranquilamente, então vamos embora. É de morte, só vai. Texto de Luiz Fernando Veríssimo, LF Veríssimo. Se você encontra Luiz Fernando Veríssimo, pode esperar aí ou uma crônica ou uma anedota, um tipo de piada, né? Uma historinha com cunho humorístico, uma crônica puxando mais para o humor, puxando mais para o crítico. Então pode esperar alguma coisa desse tipo de Luiz Fernando Veríssimo. Tá? Se você achar algum Veríssimo, né? Tá abreviado, professor, como eu vou saber? LF Luiz Fernando. Veríssimo, Érico Veríssimo, mas já é outra abordagem. É o pai dele, mas a abordagem do Érico Veríssimo é mais séria ou puxa mais para o reflexivo, tá bom? Então bora lá. Morte. É de morte. Detetive particular. Está na plaqueta. Tem um escritório na galeria de Copacabana, entre um fliperama e uma loja de carimbos. Dá só para o essencial, um telefone mudo e um cinzeiro. Mas insisto numa mesa e numa cadeira. Apesar do protesto das baratas, elas não vencerão. Comprei um jogo de máscaras. No meu trabalho, o disfarce é essencial para escapar dos credores. Outro dia entrei na sala e vi a cara do King Kong andando pelo chão. As baratas estavam roubando as máscaras. Espisoteei meia dúzia. As outras atacaram a mesa. Consegui salvar a minha bic e o jornal. O jornal era novo. Tinha só uma semana. Mas elas levaram a agenda. Saí ganhando. A agenda estava em branco. Meu último caso fora com uma funcionária do Erótica, a primeira ótica da cidade com balconista topless. Acabará mal. Morte. É de morte. Está na plaqueta. Pois bem, temos aí, né, como eu disse, a tendência do Luiz Fernando Veríssimo é puxar, perdão, é puxar para o humor, tá? E aí a gente vê que há algumas situações bem inusitadas, né? Primeiro falando, perdão, engasguei aqui, mas as situações inusitadas, porque ele fala da loja, do escritório, né, que dá para essencial, e aí depois fala que só cabe o telefone mudo e o cinzeiro, mas insiste em ter uma mesma cadeira. Fala das máscaras que ele comprou, porque, né, no trabalho dele o disfarce é essencial, e você acha que é porque, né, para ele poder espionar as pessoas, né, já que ele é detetive, investigar, disfarçado. Na verdade ele diz que é para fugir dos credores, das pessoas a quem ele deve. E aí depois ele fala, né, da máscara do King Kong andando pelo chão, que eram as baratas roubando a máscara, só que a máscara é do King Kong. O que é que ele vai fazer? Que disfarce ele vai utilizar? Né, em que vai ajudar uma máscara de King Kong na profissão dele, que é detetive. Então veja que essas são situações bem absurdas, bem estranhas. Tá? Beleza. Nessa ótica, o efeito de humor é basicamente construído por uma segmentação de enunciados baseada na descrição dos hábitos do personagem. Segmentação seria essa separação de enunciados. Não é isso em que o humor se baseia. A ordenação dos constituintes oracionais, na qual se destaca o núcleo verbal. Você vai ficar analisando morfologicamente a frase para poder identificar o humor? Não. Ordenação dos constituintes. Já foi. Estrutura composicional caracterizada pelo arranjo singular dos períodos também não é necessariamente a forma como o período está organizado. Sequenciação narrativa na qual se articulam eventos absurdos, aí faz sentido. E seleção lexical na qual predominam informações redundantes, também não. De novo, não tem a ver com vocabulário nem necessariamente a estrutura gramatical. Então, letra D seria a resposta correta. Beleza. Ops. Vamos ver se dá para selecionar aqui sem bugar o sistema todo. Foi. Então, beleza, correta. Letra D.
Ok. Segunda questão. De novo, de Enem. Que eu sei que vocês podem, vocês conseguem. O nível aí não é nada para vocês que estão se preparando o ano todinho aí para a interpretação. Biografia de Pasárgada. Um autor que vale a pena vocês conhecerem, porque ele cai em vários concursos e provas e vestibulares, seja de ensino fundamental, seja de ensino médio. Manuel Bandeira, um poeta nascido no Recife, né, que ainda na infância foi para o Rio de Janeiro, e a sua poética, né, a sua literatura é caracterizada em grande parte pelo sofrimento, pela dor, pela decepção, pela frustração de uma vida que ele queria ter, mas que ele não pôde ter. Por quê? Porque ainda na adolescência, Manuel Bandeira se descobriu com tuberculose, que na época era algo sem cura. Hoje em dia a gente consegue tratar a tuberculose, mas na época era uma doença sem cura e só se podia tomar alguns medicamentos paliativos, né, buscar lugares com ar mais puro e tudo mais, mas a expectativa era que morresse muito cedo, você morresse cedo. Mas, quebrando essa expectativa, Manuel Bandeira morreu bem velho e, na verdade, não por causa da tuberculose, mas por outras complicações. Então, para vocês terem uma ideia, ele passou a vida toda achando que ia morrer a qualquer momento por causa da tuberculose e isso caracterizou a literatura dele. Vale muito a pena conhecer um pouquinho mais de Manuel Bandeira. Um dos poemas dele, procurem aí, dêem uma olhada, é Pasárgada, né? Que ele fala: vamos embora para Pasárgada, lá sou amigo do rei, tem uma mulher que quero, na cama escolherei, e por aí vai. Então, vale a pena ler esse poema dele. Pois bem, e é sobre esse poema, esse textinho aí do próprio Bandeira, explicando, né, numa autobiografia, explicando um pouquinho sobre a composição desse poema. Quando eu tinha meus 15 anos e traduzia na classe de grego do Dom Pedro II a Ciropédia, fiquei encantado com o nome dessa cidadezinha fundada por Ciro, o Antigo, nas montanhas do sul da Pérsia, para lá passar os verões. A minha imaginação de adolescente começou a trabalhar. Eu vi Pasárgada. É tão melhor de pronunciar Passárgada, mas na verdade, né, pela estrutura da palavra, é Pasárgada. E vi Pasárgada e vivi durante alguns anos em Pasárgada, lembrando, na imaginação dele. Mais de 20 anos depois, no momento de profundo desânimo, saltou-me do subconsciente esse grito de evasão: vou-me embora para Pasárgada. Imediatamente senti que era a célula de um poema. Peguei do lápis e do papel, mas o poema não veio. Não pensei mais nisso. Uns 5 anos mais tarde, o mesmo grito de evasão nas mesmas circunstâncias, ou seja, uma circunstância de desânimo ruim, ele, né, de novo pensou: vou-me embora para Pasárgada. Dessa vez o poema saiu quase ao correr da pena. Se há belezas em vou-me embora para Pasárgada, elas não passam de acidente. Não construí o poema, ele construiu-se em mim, nos recessos do subconsciente, utilizando as reminiscências da infância, as histórias que Rosa, minha ama seca mulata, me contava, o sonho jamais realizado de uma bicicleta, etc. Ok. Tá aí o livro Itinerário de Pasárgada, São Paulo, a editora Global, 2012. Né? 2012 foi um relançamento do livro, porque Manuel Bandeira morreu bem antes disso. Beleza. O texto é um depoimento de Manuel Bandeira a respeito da criação de um dos seus poemas mais conhecidos. De acordo com esse depoimento, o fazer poético em Vou-me embora para Pasárgada acontece de maneira progressiva, natural e pouco intencional. Está dizendo que a construção da poesia, do poema Vou-me embora para Pasárgada, acontece de maneira progressiva, natural e pouco intencional. Será? Tem sentido isso? Ele fala que ouviu falar sobre isso ainda no colégio, sobre esse lugar. Anos mais tarde, né, ele fala aí, quantos anos? Mais de 20 anos depois, ele, num momento de grande desânimo, né, lembrou de Pasárgada e diz: vou embora para Pasárgada, lá eu terei um consolo, eu terei, né, um alívio. E aí ele tentou, isso aí é um lampejo para um poema, e aí tentou escrever, mas o poema não saiu. E aí depois de mais de 5 anos, né, quase 5 anos depois, ele teve esse lampejo novamente, em outro momento de desânimo,
né, e tristeza, e aí dessa vez o poema saiu. Só que saiu tão naturalmente que ele diz que não foi intencional. Se tem alguma beleza aí nesse poema, foi acidente. Ou seja, ocorre de maneira progressiva, natural e pouco intencional. Letra A, então está coerente, né? Vamos verificar as outras, só por garantia. Cadê o fazer poético em Vou-me embora para Pazárgada? Decorre da inspiração fulminante num momento de extrema emoção. Não. Isso foi algo que demorou anos para se concretizar. Ratifica. Ratificar é confirmar. Retificar é corrigir. Cuidado com isso. Retífica, por exemplo, é um lugar onde se vai consertar um motor que está, né, quase nas últimas, motor de um carro, por exemplo, é chamado retífica. Retífica, corrigir, consertar. E o ratificar é confirmar. Ratifica as informações do senso comum de que Pazárgada é a representação de um lugar utópico. Não, ele não fala sobre isso. Resulta das mais fortes lembranças da juventude do poeta e de seu envolvimento com a literatura grega. Não é resultado disso. É resultado das lembranças que ele teve. Tem a ver, sim, né, com lembranças, mas lembranças da infância e, na verdade, do momento em que ele ouviu falar sobre a cidade. Não tem a ver com o envolvimento dele com a literatura grega, tem a ver com o conhecimento que ele teve da cidade e começou a imaginar coisas sobre ela, começou a se imaginar lá, né? Ainda na sua fase, né, adolescente. Remete a um tempo da vida de Manuel Bandeira marcado por desigualdades sociais e econômicas? Não, e não ressalta isso. Na verdade, letra A seria a nossa resposta, que está realmente coerente, tá bom? Beleza, então vamos embora. Vamos marcar aqui a letra A. Ok. Beleza, vamos embora. Terceira questão. O UFRGS, Universidade Federal Rural do não sei, estou supondo. Deixa eu ver aqui o que danado é, que aí vocês já vão saber que universidade é essa, né? Quem sabe vocês não mudam de estado, vão para lá, e aí manda o convite para o professor, né? Para tomar um cafezinho, tomar um vinho, bora lá. UFRGS, é isso mesmo, Rio Grande do Sul. Então, Instituição de Ensino Superior em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pronto, marca lá para tomar um chimarrão. Beleza, vamos lá. Leia este trecho de Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus. Com toda certeza, até o final do ensino médio, vocês vão ouvir falar desse livro algumas outras vezes. Se vocês puderem ler, será excepcional. Sensacional, que diga. Misturei duas palavras aí. Enfim, será ótimo se vocês puderem ler esse livro, Quarto de Despejo, que na verdade é um diário de uma mulher numa situação de extrema pobreza, né, enfrentando diversas dificuldades, e que acabou virando uma obra literária. Né, acabou virando, de fato, um livro que viralizou. É curioso, porque ele é considerado uma obra literária, mas que foi escrito na intenção de ser simplesmente um diário, né, a princípio. Beleza, bora lá. Eu estava escrevendo. Ela perguntou-me: Dona Carolina, eu estou neste livro? Deixa eu ver. Não, quem vai ler isso é o senhor Audálio Dantas, que vai publicá-lo. E por que é que eu estou nisto? Você está aqui porque naquele dia em que o Armin brigou com você e começou a bater-te, você saiu correndo nua para a rua. Ela não gostou e disse-me: O que é que a senhora ganha com isto? Resolvi entrar para dentro de casa. Olhei o céu com suas nuvens negras que estavam prestes a transformar-se em chuva. Considere as seguintes afirmações sobre o trecho acima. 1. Está presente no fragmento a tensão que perpassa o conjunto do livro. Ao mesmo tempo em que se apropria da experiência de pobreza e violência da favela, Carolina quer diferenciar-se dela. Sim, que no momento que ela olha para o céu com as nuvens negras que estavam a transformar-se em chuva, ela mostra isso aí com uma sensibilidade um pouco maior. Ela mostra aí uma certa... e até no sentido dela dizer que está escrevendo para o senhor tal, né, ler, porque ele vai publicar. Então ele mostra assim uma tentativa dela se diferenciar dessa pobreza, né? Ela aceita, admite a pobreza em que vive, mas também é um desejo, claro, superar a condição. Audálio Dantas
aparece como figura que representa oportunidade de publicação e autoridade letrada, sim. Até porque quando ela bota o senhor Audálio Dantas, ela coloca numa posição de respeito de alguém letrado, de alguém, né, com maior grau de importância. Então, sim, fora que ela coloca nessa ideia dele publicar, então seria uma oportunidade de, quem sabe, ela sair daquela situação. Aparece no fragmento uma alternância narrativa que marca a quarta de despejo do dia a dia inclemente na favela para certa linguagem literária idealizada por Carolina. Então, essa alternância que mostra esse dia a dia da favela, né, essas condições de pobreza e de, digamos assim, de situações corriqueiras, cotidianas, né, ao mesmo tempo em que ela alterna para momentos de estilo, de reflexão, de linguagem mais literária, que foi o caso aí daquele finalzinho, né? Olhei para o céu com suas nuvens negras que estavam prestes a transformar-se em chuva. Foi uma forma de escrever um tanto quanto estética. Tá? Então, as três afirmativas têm coerência, portanto, letra E seria a nossa resposta correta. Tranquilo aí? Vamos embora. Quarta questão, agora Unicamp. A Unicamp, Universidade de... Cadê? Universidade Estadual de Campinas, que fica em São Paulo. É uma universidade também bastante concorrida, né? O vestibular é bem falado, bem complexo. Então, se vocês acertarem essa questão, se considere aí, né, muito bem na parte da interpretação. Há dois tipos de palavras, as proparoxítonas e o resto. As proparoxítonas são o ápice da cadeia alimentar do léxico. Léxico, vocabulário. As palavras mais pernósticas são sempre proparoxítonas. Para pronunciá-las, há que ter ânimo, falar com ímpeto. E despóticas ainda exigem acento na sílaba tônica. O despóticas é tipo autoritárias, imperativas, que déspota seria um imperador, um governador autoritário, tá bom? E tem uma palavra aqui, cadê? Pernóstica. Cadê? As palavras mais pernósticas são palavras pretensiosas, com um grau de importância, ou que se acham, por assim dizer. Então, beleza, dá para ver pela forma de falar, de escrever, na verdade, que tem essa ideia de grandeza dessas proparoxítonas. Sob qualquer ângulo, a proparoxítona tem mais crédito. É inequívoca a diferença entre arruaceiro e vândalo. Inclusive, curiosidade, pernóstica é uma palavra proparoxítona. Despótica, proparoxítona. Ímpeto, proparoxítona. Tônica, proparoxítona. Ângulo, proparoxítona. E aí ele fala essa inequívoca proparoxítona. E ele fala dessa comparação do arruaceiro, que é uma paroxítona, para vândalo, que é proparoxítona. Vândalo tem essa ideia de mais força, segundo o texto. É o que ele nos leva a crer. Uma coisa é estar na ponta, outra no vértice. Ponta, que é paroxítona, vértice, proparoxítona. Legal ser eleito papa, mas bom mesmo é ser pontífice. Papa, paroxítona, e pontífice, proparoxítona. Criativo texto, interessante, né, de Eduardo Afonso. E aí o texto dele há dois tipos de palavras, proparoxítonas e o resto. Segundo o texto, as proparoxítonas são palavras que, letra A, garantem sua pronúncia graças à exigência de uma sílaba tônica. Não é esse o foco do texto. Conferem nobreza ao léxico da língua graças à facilidade. Ele não fala em momento nenhum de facilidade de pronúncia. Letra C, revelam mais prestígio em função de seu pouco uso e de sua dupla acentuação. What? Não. Letra D é o que sobra, né? Exibem sempre sua prepotência, além de imporem a obrigatoriedade da acentuação. Letra D, sim, está correta. Então, nossa resposta aqui, letra D. Tá bom? Ok. Vamos lá para a quinta questão.
Enem. Não, quinta não. Na verdade a gente estava. Não, confundi porque é a Unicamp também. Agora, quinta questão. Também é a Unicamp. Alguns pesquisadores falam sobre a necessidade de um letramento racial para reeducar o indivíduo em perspectiva antirracista, baseada em fundamentos como reconhecimento de privilégios. Esse ano, por causa lá da situação com o George Floyd, que foi morto numa abordagem policial, né, asfixiado e tal, se tem falado de novo, né, com bastante frequência. É interessante que essas discussões não amornem, não esfriem. Tá? Então, essa postura antirracista, esse de reconhecer privilégios, né, e do racismo como um problema social atual, não apenas legado histórico, e a capacidade de interpretar as práticas racializadas. Ouvir é sempre a primeira orientação dada por qualquer especialista ou ativista. Uma escuta atenta, sincera e empática. E aí é onde se fala no lugar de fala. Né? Uma pessoa negra tem muito mais propriedade para falar sobre o racismo que ela sofre, outras pessoas negras sofrem, do que uma pessoa branca. Não impede uma pessoa branca de dar uma aula sobre racismo, uma pessoa branca de dar uma palestra sobre racismo, uma pessoa branca de defender ideias sobre racismo. Mas essa pessoa branca tem que saber que o lugar de fala, quer dizer que pessoas que têm mais propriedade para falar sobre racismo são pessoas negras. Tá? Inclusive alguns influencers do Instagram que abriram o perfil deles, né, liberaram a página deles do Instagram para pessoas negras postarem conteúdos a respeito do racismo. Né? Então, dar mais voz às pessoas negras do que roubar a cena, sendo branco, roubar a cena numa discussão sobre racismo. Então, é ouvir mais do que falar. Beleza. Então, escuta atenta, sincera e empática. Luciana Alves, educadora da Unifesp, afirma que uma das principais coisas é a atenção à linguagem. Então, esse é o ponto que vai ser explorado na questão. A gente tem uma linguagem sexista, racista e homofóbica, que passa pelas piadas e pelo uso de termos que a gente já naturalizou. A coisa tá preta. Denegrir, que vem de negro. Serviço de preto. Hoje o dia é de branco. Né? Só o fato de você prestar atenção na linguagem já anuncia uma postura de reconstrução e que é algo constante. Ninguém que é totalmente pode dizer, né, que eu não sou de jeito nenhum racista, alguém principalmente quem não é negro, eu não sou de jeito nenhum racista, nunca fui racista, não. Ou que já teve alguns atores racistas e diz do nada, eu não sou racista e pronto, nunca. A gente às vezes comete atos de racismo inconscientemente, então o importante é se reavaliar sempre, estar se reconstruindo sempre. Se o outro diz que tem uma carga negativa e ofensiva, acredite, dê o crédito. Adaptado do texto Gente Branca, o que os brancos de um país racista podem fazer pela igualdade de não serem racistas, além de não serem racistas. Também foi uma discussão muito levantada agora nesses últimos dias. Né? O que fazer além de postar que vidas negras importam, né? O que dá para fazer aí para combater ativamente o racismo. Segundo Luciana Alves, para combater o racismo e mudar a postura em relação a ele é fundamental ouvir com atenção os discursos e orientações de especialistas e ativistas. Para combater o racismo, mudar de postura em relação a ele é fundamental. Vamos ver. Né? Ouvir com atenção os discursos e orientações de especialistas e ativistas, não necessariamente que ela fala. Ela fala ouvir. E ela fala que essas são a primeira orientação dada por especialista e ativista é que você ouça. E não necessariamente que você ouça os discursos deles. Que ouça. Reconhecer expressões, veja que é muito sutil aqui. A letra A não está errada não, mas não está na superfície do texto, não está mais explícito. Reconhecer expressões racistas existentes em práticas naturalizadas. Então, para combater o racismo, mudar de postura é fundamental. Reconhecer expressões racistas existentes em práticas naturalizadas. Ela fala isso sim. Uma das principais coisas é a atenção à linguagem. A gente tem uma linguagem sexista, racista, homofóbica. Então, só o fato de você prestar atenção na linguagem já anuncia uma postura de reconstrução. Então, letra B está coerente. Passar por um letramento racial que dispense o legado histórico. Não.
ela fala que o racismo, né, você tem que perceber que o racismo é um problema social atual e não apenas o legado histórico. Não que ele não é histórico, ele é. Mas eu devo avaliar como algo que está aqui presente no hoje e não apenas como algo que existia. Tá bom? Ou como, né, umas pessoas dizem, é só não falar racismo que o racismo deixa de existir. Não é bem assim. E prestar atenção às práticas históricas e orientações da educadora, não é isso que ela fala em relação a combater ativamente o racismo. Na verdade, seria a letra B a resposta correta. Seria observar a linguagem, né, e as expressões existentes em práticas já naturalizadas, consideradas normais. Beleza. Sexta questão, agora vamos para o Enem. O Enem PPL, o Enem para pessoas em privação de liberdade, presos que fazem a prova. De vez em quando, nas redes sociais, a gente se pega compartilhando notícias falsas, também é um tema muito atual. Fotos modificadas, boatos de todo tipo. O problema é quando a matéria é falsa. E pior ainda, se é uma matéria falsa que não foi criada por motivos humorísticos ou literários. Sim, considero o jornalismo ficcional uma interessante forma de literatura, como o sensacionalista. Vocês já ouviram falar nesse site. Tem o sensacionalista, tem o R17. Mas para prejudicar a imagem de algum partido ou de algum político, não importa de que posição ou tendência. Inventa-se uma arbitrariedade ou falcatrua, joga-se nas redes sociais e aguarda-se o resultado. Nesse caso, a multiplicação da notícia falsa, que está sempre sujeita a ser denunciada juridicamente como injúria, calúnia ou difamação, se dá em várias direções. Antes de curtir, comentar ou compartilhar, procuro checar as fontes e ir até os links originais. Beleza. Isso aí 2015, mas nunca foi tão atual, continua muito atual. Para vocês terem uma ideia, o chamado Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, ela foi feita por meio de plebiscito, né, para a população decidir sobre a saída ou não da Inglaterra da União Europeia, devido às crises, né, Grécia passando por crise, outros países, outros lugares, né, passando por crise, a Itália e outros países, e aí acabou que o Reino Unido, mais distanciado, mais dentro da União Europeia, sentiu aí a ameaça de uma possível crise, fora que há muitas pessoas totalmente xenofóbicas, contrárias aí à aceitação de imigrantes, estavam, né, insatisfeitas com o fato de a Europa estar recebendo vários imigrantes aí de países, especialmente do Oriente Médio, passando por situação, e da África também, passando por situação de conflitos, de guerras e tal. Refugiados. E aí o que aconteceu? Eles colocaram para votação, né, para plebiscito, para a população decidir pela saída ou não da Inglaterra. E aí o que aconteceu? Houve uma série de compartilhamento de notícias falsas ou até de fotos verdadeiras, mas com conteúdo falso, legenda falsa, por exemplo, dizendo que a União Europeia ia abrir para todos os países, né, a entrada de imigrantes, e que os imigrantes nas fronteiras, né, a entrada estava matando, estava fazendo confusão e tal, não sei o quê, aumentando, né. Enfim, várias notícias falsas para lá e para cá. Acabou que a população votou pela saída da União Europeia, o que está gerando vários transtornos aí para o grupo de países, né, chamado, né, que compreende aí a União Europeia. A Inglaterra em cabeça, mas tem vários outros países aí, né, Escócia e por aí vai, Irlanda. Bem, então, além disso, a gente teve a eleição do Donald Trump, né. Durante a eleição do Trump, houve vários compartilhamentos de notícias falsas, né, e pessoas acreditando que eram verdadeiras, dizendo que o Obama ajudou a criar e financiar grupos terroristas e grupos, né, quadrilhas que exploravam sexualmente menores, que Hillary Clinton, que era a candidata indicada por Obama, ela estava envolvida, né, com quadrilha de pedofilia e tal, e nada comprovado, né, dizendo que Obama não era daquele país, tanto que ele teve que mostrar a certidão de nascimento dele para mostrar que ele era dos Estados Unidos, a nacionalidade dele, entre vários outros boatos, que levaram à credibilidade, né, em relação à candidata indicada por ele. Resultado, Trump ganhou, com algumas ideias bastante radicais e, enfim, perigosas até.
Aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. Nas últimas eleições presidenciais, houve uma série de notícias falsas espalhadas dos dois lados. Notícias falsas a respeito do Haddad e da vice dele, né, a Manuela Dávila. Várias notícias falsas, né, extremamente compartilhadas, como também várias notícias falsas a respeito do próprio Bolsonaro, de seus filhos, como também verdadeiras. Então a gente ficava no meio disso sem saber identificar o que era verdadeiro e falso. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: a eleição de Trump foi influenciada pelas notícias falsas, a eleição de Bolsonaro foi influenciada por notícias falsas. Pode ser que sem essas notícias falsas ele ganhasse ou não. Pode ser que nos Estados Unidos, sem essas fake news, Trump ganhasse ou não, mas o fato é que é algo ruim, é algo falso, é algo enganatório que influencia a opinião da população. Então isso é um grande problema e continua sendo atual, porque ainda hoje a gente tem várias notícias falsas, né, sendo espalhadas, e ainda assim, depois de muito esclarecimento, muita gente dizendo que é falso, pessoas que ainda acreditam, por exemplo, no kit gay, na mamadeira de enfim. Bora lá. Sexta questão. O texto expõe a preocupação de uma leitora de notícias online de que o compartilhamento de conteúdos falsos pode ter como a consequência a displicência natural das pessoas que navegam pela internet. Isso não seria consequência, talvez poderia ser causa, mas o foco do texto não é esse. Ter como consequência a desconstrução das relações das pessoas que navegam pela internet, não fala disso aí como foco. Impossibilidade da identificação da origem dos textos. Vê, se ela fala que quando ela vê a notícia, ela vai atrás, checa as fontes, vai aos links originais, então quer dizer que dá para você, talvez não identificar a origem, mas isso não é consequência também, né? Não é. Dá para até, às vezes, identificar a origem e mesmo que não dê, isso não é consequência, isso talvez seria causa. Consequência, disseminação de ações criminosas na internet. E se ela fala ali, a multiplicação da notícia falsa, que está sujeita a ser denunciada como injúria, calúnia e difamação, que são crimes, então, sim, o crimes são consequências. E a obtenção de maior popularidade nas redes, não. Também não. Então, letra D seria a resposta coerente, que as notícias falsas compartilhadas podem provocar como consequência a disseminação da injúria, da difamação, da calúnia, que são crimes. Tá? Então, interpretando, eu posso dizer que a letra D está adequada, correta. Sétima questão. De novo aí, bastante atual, né? Do Cotuca, não sei nem que concurso é esse, vamos lá? Bora lá. Cotuca. Eu sei que é uma prova de ensino fundamental. Eu acho que é do colégio, deve ser do colégio de aplicação da Unicamp. Deixa eu conferir aqui. Cotuca, Unicamp. Colégio Técnico de Campinas. A Escola Técnica de Campinas. De ensino médio integrado, é como IFPE aqui. Tá? Vamos embora, só que pertencente à Universidade de Campinas, a Unicamp. Bora lá. De acordo com o texto, a era dos memes na crise política atual, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A era dos memes na crise política atual, Luciano Freitas Filho. Seria cômico se não fosse trágico o estado de reverência do brasileiro frente à crise em que o país se encontra imerso. A nossa capacidade de fazer piada de nós mesmos e da acentuada crise política econômica atual nos instiga a refletir se estamos jogando a toalha ou se é apenas um jeitinho brasileiro de encarar a realidade. A criatividade de produzir piadas, memes e áudios engraçados expõe um certo tipo de estratégia do brasileiro para lidar com situações de conflitos. Tira Dilma, tira o Aécio, tira o Cunha, tira o Temer, tira a calça jeans e bota o fio dental, morena, você é tão sensual. Eis uma das milhares de piadas que circulam nas redes sociais em que de forma irreverente estimulam o debate. Não há aquele que não se divirta com essa piada ou outra congênere, outra de mesmo gênero, que não gargalhe diante dos diversos textos engraçados que circulam por meio de postagens ou mensagens de celular, independentemente do grau de escolaridade de quem compartilha. A meme crítica vem
como um dispositivo cultural de grande potencialidade político-discursiva nos processos de interlocução entre pessoas. Essa é uma categoria de crítica social que tem causado desconforto nos políticos e membros dos poderes judiciários e executivos, estimulando inclusive tentativas frustradas de mapeamento e controle do uso da internet por parte dos internautas, até políticos tentando proibir alguns memes, algumas imagens, piadas com a imagem de alguns. Não dá certo. Aliás, ressaltemos que o Brasil é um dos campeões em produção e veiculação de memes em meio às mídias virtuais. Ai de quem tentar competir, né? Já teve treta até com Portugal, mas o Brasil supera, né? Pode estar na desgraça que for, mas está lá uma pastinha pronta para compartilhar de memes. Memes no caso do mundo acabar, memes no caso da gente salvar. Pronto, vai ter meme para toda situação, está lá uma pastinha guardada. Bora lá. A meme crítica, então já disse ali que é a alternativa correta. A meme crítica é um dispositivo cultural de grande potencialidade político-discursiva, pois consegue abranger os mais diversos setores da sociedade. Ele fala independentemente do grau de escolaridade, o texto fala que provoca o debate, que estimula o debate, ou seja, não é simplesmente um fato de desistir, de jogar a toalha, por assim dizer, né? Então, faz sentido, né? Dispositivo cultural de grande potencialidade político-discursiva, porque leva à discussão, se espalha e leva à discussão, e consegue abranger os mais diversos setores da sociedade, né? Independente do grau de instrução, independente do grau de escolaridade de quem compartilha. Então, está coerente, faz sentido. A meme crítica não é efetiva como crítica social, pois o seu conteúdo circula em ambientes muito restritos, não, pelo contrário, viraliza. Por causa de sua restrita potencialidade político-discursiva nos processos de interlocução entre pessoas, a meme crítica tem causado desconforto nos políticos e membros de poderes judiciários e executivos. Restrita potencialidade? Não, pelo contrário, tem uma potencialidade grande. Então, não. A meme crítica é apresentada de modo positivo, especialmente porque sua grande potencialidade levou os poderes brasileiros a mapear, ele fala tentativa frustrada de mapear. Não mapeou os usos da internet. O trecho, independentemente do grau de escolaridade de quem compartilha, é preconceituoso por afirmar que há uma parcela da sociedade que não seria capaz de entender os mesmos. Pelo contrário, está dizendo o contrário. Está dizendo que, independente do grau de escolaridade, as pessoas conseguem compreender, alcançar e levar uma discussão. Então, não. Letra A, portanto, seria a nossa resposta correta. Tranquilo? Beleza. A gente teve um recorte bem atual, né, nesses textos de hoje. Bora lá para terminar. IFPE 2019. Eu tenho evitado, né, pegar questões de IF porque a gente já vai resolver em sala, né, nas aulas de IF as provas mais adiante, especialmente as mais recentes. Mas, volta e meia, é interessante a gente estar por dentro, né, de como as questões são e esperemos, né, que daqui que a gente comece a resolver as provas estejamos já em aulas presenciais, então dá para a gente relembrar a questão. Tá aí o livro O Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, uma filósofa bastante polêmica para quem, né, discorda de algumas visões, especialmente a respeito do feminismo. Neste segundo volume de sua obra-prima, Simone de Beauvoir analisa a condição da mulher. É isso mesmo, cadê? Volume 2, Volume 2, a experiência... Enfim. Analisa a condição da mulher em todas as suas dimensões, sexual, psicológica, social e política. Começa pela sua formação. Na infância, na adolescência, na vida sexual, tudo parece disposto a aumentar a distância que a separa do homem, para transformar as diferenças em desigualdade, e essa desigualdade em inferioridade. Em seguida, Simone descreve a situação da mulher no casamento, com suas premissas e tradições, na maternidade, na vida social, na prostituição, na maturidade e na velhice. Por fim, ela contempla os problemas que se apresentam às mulheres e o caminho da libertação. As mulheres de hoje estão destronando o mito da feminilidade. Começam a afirmar concretamente sua independência, mas não é sem dificuldade que conseguem viver integralmente sua condição de ser humano. Uma discussão muito falada em Simone de Beauvoir é que para a sociedade
O homem é o ser humano. A mulher é a fêmea. A mulher é alguém que pode agir, né, próximo à forma como o ser humano age, mas ela é inferiorizada. O parâmetro, né, de comparação humano para a sociedade machista, com essa herança patriarcal, seria, né, o padrão do homem seria o padrão de humano, enquanto a mulher é a fêmea, ela é inferiorizada, ela é quem tenta chegar perto aí a um comportamento masculino. Beleza. Simone de Beauvoir, o segundo sexo, a experiência vivida. O texto corresponde à quarta capa de um livro. Que tem nada essa quarta capa? A quarta capa geralmente vem naquela partezinha do livro que muita gente dobra para marcar a página, que na verdade aquilo ali desgraça a capa todinha, mas na verdade serve para indicar, né, com a opinião de alguém sobre a obra. Claro que nenhuma editora vai colocar uma opinião negativa sobre a obra ali na quarta capa, nem, né, na parte de trás do livro. Na verdade, é alguém que tem alguma referência, alguém que pode ser até mais conhecido, né? Nesse caso aqui é o livro da própria Simone, não. Não é dela esse textinho. Então, se não tiver o nome do autor, às vezes é escrito pelo próprio editor, então alguns não se preocupam em colocar o nome e a autoria, só para descrever o livro, um pouco do livro. Tá? E aí a sinaleta narrativa que se refere ao objetivo desse texto. Descrever as principais características da personagem? Não, isso não é livro narrativo não, gente. Então não tem aí relação com o personagem, porque não é um livro narrativo. Construir argumentação que convença o leitor sobre o mérito da teoria definida. Não, eu não quero. Você vai ler o livro para saber a teoria, e a teoria se defende pela autora. Não é a quarta capa que vai defender, argumentar. Em resumir os fatos mais importantes ocorridos na vida da autora, não. O foco dele não é a biografia, é a obra. Fornecer informações ao leitor para que ele levante hipóteses sobre o conteúdo do livro, faz sentido. Apresentar a avaliação de alguns estudiosos sobre as ideias presentes no livro, não. Não tem nenhuma alusão aí a estudiosos, nem a opinião de outras pessoas sobre o livro, simplesmente é uma descrição do que é que o livro trata. E cabe ao leitor, né, descobrir por essa leitura se interessa ou não ler o livro de fato. Tá bom? Então a letra D seria a nossa resposta correta. Tranquilo aí? Então, resumindo, questão 1, letra D, questão 2, letra A, questão 3, letra E, quarta questão, letra D, quinta questão, letra B de bola, sexta questão, letra D, sétima questão, letra A e mais uma vez, letra D de dado. Beleza? Então é isso, galerinha. Não deixem de praticar de maneira nenhuma, né? Se preciso for, relembrem fichas antigas, procurem outras questões para exercitar. E é isso, nos vemos ou nos falamos na próxima semana. Bons estudos para vocês e até a próxima.